Pois é, pessoal, já tem algum tempo que nós estamos vendo os fundos imobiliários sofrendo bastante aí no mercado. Desde o pico que o IFIX atingiu, que é o principal índice de referência para os fundos imobiliários, o IFIX vem acumulando grandes quedas aí de aproximadamente 6% desde o pico que ele atingiu. E essa sequência de quedas assustou muitos investidores, principalmente os investidores iniciantes. E partindo do princípio que a maioria dos investidores de fundos imobiliários são investidores iniciantes, que começaram recentemente e que acabaram se assustando, obviamente de forma errada ou não, com essa grande queda aí, que além do IFIX, a maioria dos fundos imobiliários também sofreram. E nesse vídeo eu vou comentar um pouco dos fatores que levaram a essa queda recorrente dos fundos imobiliários e também dar a minha polêmica opinião se ainda vale a pena ou não investir em fundos imobiliários. E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Construindo Riqueza. Eu me chamo Gustavo Ursulino e se você é aquele investidor que curte fundos imobiliários e melhor ainda, curte renda passiva todos os meses, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto. E se você investe em fundos imobiliários, deixa aqui um comentário também comentando qual fundo você investe. Os fundos imobiliários atingiram a marca de 1,44 milhão de investidores ou cotistas em julho de 2021. E só para você ter uma noção do crescimento desse número, no final de 2019 haviam cerca de 645 mil investidores em fundos imobiliários. Então isso mostra pra gente já de cara que a base de investidores de fundos imobiliários cresceu muito, ou seja, muito investidor novo, investidor iniciante que está começando a sentir o mercado. Infelizmente, em 2021, os fundos imobiliários vêm sofrendo bastante. Como eu comentei, desde o pico que o IFIX atingiu, lá no começo do ano, ele acumulou quedas aí recorrentes de aproximadamente 6%. E obviamente que essa desvalorização assusta qualquer investidor, mas principalmente aqueles investidores iniciantes que não possuem tanta experiência assim e que vão se assustar com certeza quando verem ali os seus ativos desvalorizados. Isso não é confortável para ninguém, nem para os investidores mais experientes, quem dirá para os investidores iniciantes que estão começando a caminhar ali no mundo dos investimentos. E não pense você que essas quedas vieram por nada. Existem sim alguns fatores que levaram a esse cenário dos fundos imobiliários e eu vou comentar agora quais foram esses fatores. O primeiro fator é em relação ao aumento da taxa básica de juros aqui do nosso país, a famosa Selic. O aumento da taxa Selic acaba encarecendo empréstimos e financiamentos, o que acaba freando o crescimento de construções e expansões. E na prática, o aumento da taxa Selic, o aumento da taxa de juros é realmente para frear a economia. O aumento da taxa de juros acaba tirando a liquidez da economia e de uma forma geral acaba freando o consumo do mercado. Então, por exemplo, um fundo imobiliário de shopping center acaba sendo diretamente afetado por conta do aumento da taxa básica de juros. Isso porque o aumento da taxa básica de juros acaba elevando a taxa de juros, dessa forma tira a liquidez do mercado, as pessoas sem tecnicamente dinheiro vão consumir menos do que antes. E outro ponto é que os empréstimos e financiamentos para poder prover certos crescimentos, expansões e construções acabam ficando mais caros, o que torna menos atrativo para, por exemplo, os fundos imobiliários ou até mesmo construtoras investirem nesse tipo de projetos. E além desses fatores, o aumento da taxa de juros acaba elevando a rentabilidade de ativos atrelado à taxa Selic e ao CDI, o que acaba diminuindo a diferença do prêmio de risco dos fundos imobiliários e acaba resultando no seguinte pensamento para muitos investidores: será que eu prefiro deixar o meu dinheiro em ativos como os fundos imobiliários que possuem volatilidade,
ou deixar o meu dinheiro em ativos que não possuem tanta volatilidade, mas rentabilizam muito próximo aos fundos imobiliários. Com esse pensamento, obviamente que todo investidor prefere deixar o dinheiro dele em ativos com mais segurança e com rentabilidades próximas. E com esse pensamento, de forma generalizada do mercado, acabou ocorrendo uma fuga de capital dos fundos imobiliários para ativos com mais segurança. Isso porque a diferença de rentabilidade ela acaba diminuindo. Então os investidores preferem aceitar um pouquinho menos de rentabilidade, porque os títulos de renda fixa, por exemplo, estão rentabilizando mais, porém não mais que os fundos imobiliários, porém a segurança dos ativos de renda fixa é bem maior, então acaba acontecendo essa migração de capital para esses ativos com menos risco por conta dessa diferença do prêmio de risco dos fundos imobiliários. E isso, de forma generalizada no mercado, acaba culminando sim numa desvalorização dos ativos. O segundo fator que acabou aí derrubando os fundos imobiliários foi a possível taxação dos dividendos. Essa foi uma das mudanças propostas na reforma tributária, o que acabou acontecendo ali um movimento negativo de forma geral no mercado, mas principalmente para os fundos imobiliários, visto que teria uma mudança significativa na taxação dos dividendos dos fundos imobiliários. Atualmente os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para os dividendos e essa reforma tributária propôs taxar os dividendos dos fundos imobiliários, o que com certeza não foi recebido com bons olhos para o mercado. E desde que o mercado recebeu essa notícia, os fundos imobiliários não performaram tão bem e na sequência já veio também os aumentos recorrentes da taxa Selic. Bom, mas vamos analisar aqui. Será que mesmo com esses fatores ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? Fica até o final que eu vou dar a minha opinião, uma opinião bem polêmica sobre se vale a pena ou não ainda investir em fundos imobiliários. Fundos imobiliários são investimentos de renda variável e o investidor que coloca o dinheiro em fundos imobiliários, ele tem que estar ciente que ele está exposto à volatilidade daqueles ativos que ele investiu. Até porque os fundos imobiliários vão possuir sim essa volatilidade de mercado. E não tem nada de anormal nisso, isso é extremamente normal, desde que você, investidor, saiba aonde você está colocando o seu dinheiro e que você entenda o motivo de tudo aquilo. Ou seja, você precisa saber o que você está fazendo ao investir ali nos fundos imobiliários. Não invista apenas por investir. Busque sempre compreender o que está por trás daquilo ali, além de que é o seu dinheiro. Então tenha essa responsabilidade com você mesmo. Os fundos imobiliários, eles são excelentes investimentos para investidores que buscam retornos no longo prazo, com consistência e principalmente com a distribuição recorrente de dividendos. Outro ponto bem interessante em relação aos fundos imobiliários, que os fundos de tijolos, aqueles lá que possuem os imóveis físicos, eles possuem um ajuste da inflação. Isso se dá principalmente pelo ajuste dos aluguéis daqueles imóveis que são anualmente ou conforme o contrato ajustados pelo IGPM, que é o índice que mede a inflação no atacado. Então, basicamente, os dividendos que são distribuídos pelos fundos imobiliários ano após ano são distribuídos com esse ajuste do IGPM. Então, o investidor que investe em fundos imobiliários no longo prazo, ele também tende a ser reajustado ali pela inflação. Partindo de todos esses fatores que eu comentei, tanto os negativos como os positivos, ao meu ver, ainda vale a pena sim investir em fundos imobiliários. Isso porque os fundos imobiliários são ativos de longo prazo, é para aquele investidor raiz, aquele investidor buy and hold. Então, aquele investidor que busca rendimentos no longo prazo e principalmente a renda passiva com a distribuição dos dividendos, os fundos imobiliários são excelentes opções. E essas quedas recorrentes que os fundos imobiliários tiveram, eu identifiquei como uma grande oportunidade de entrada, visto que muitos desses fundos imobiliários estão até mesmo sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, com a mesma distribuição de dividendos, o que acaba até elevando o dividend yield daquele fundo imobiliário. Ou seja, muitos fundos imobiliários tiveram quedas constantes em seus preços de negociação, porém continuam com qualidade,
continuam com distribuição constante de dividendos, possuem bons históricos de pagamentos e, enfim, na estrutura do fundo imobiliário não alterou em nada. Apenas as suas cotas acabaram ali sendo desvalorizadas por conta de motivos, por conta de fatores do mercado. Então, o meu ponto final é que vale a pena sim investir em fundos imobiliários, e lembre-se que isso aqui não é uma recomendação, eu apenas trouxe aqui fatos e apresentei para você, mas essa é a minha opinião e fica a sua decisão aí tomar qualquer atitude. Se você curtiu esse vídeo, cara, não se esqueça de deixar aqui um like, deixar um comentário também sobre o que você achou desse vídeo, e é isso aí. Vamos juntos construir riqueza na sua vida e receber dividendos de fundos imobiliários. Até mais, pessoal!